Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. E nessa série estamos falando sobre a conexão entre discipulado e liderança. E hoje eu quero abordar um tema que é crucial nesse processo, que é o seguinte: ah, o discipulado pode dar longevidade para a vida do líder. Se você pudesse estender a sua liderança, torná-la longeva, torná-la impactante no longo prazo, quantos não gostariam de fazer isso? Quantos não gostariam de multiplicar os resultados e fazer com que a sua liderança fosse ainda mais impactante e de mais longo prazo? Pois é, eu também aprendi isso ao longo do tempo e gostaria de compartilhar um pouquinho hoje com você sobre isso. O que pode dar longevidade para a vida do líder? Bom, eu sempre imaginei que eu pensava a longo prazo. Eu tenho, por graça de Deus, uma mente que é visionária, mais futurista e que pensa a longo prazo. No entanto, o meu longo prazo ainda era curto prazo para Deus. E isso eu aprendi por meio de uma história que eu vivi e que eu quero compartilhar agora para ilustrar isso e tirar algumas lições. É, a gente tinha começado o processo de discipulado na igreja alguns anos atrás e depois de alguns meses que a gente já estava nesse processo, um dia o Tiago veio na minha sala. O Tiago era um adolescente de 14 anos, mais ou menos, naquela época, e ele veio conversar comigo sobre o impacto do discipulado na vida dele. Ele me falou o quanto Deus estava trabalhando na vida dele e usando a vida dele com os seus colegas, na igreja, na escola, etc. Mas ele falou uma coisa ainda mais importante. Ele falou: Josué, o discipulado me trouxe uma perspectiva de que eu preciso ser médico e missionário. Bom, essa é uma notícia excelente. E como eu tenho meia cabeça de pastor, meia de administrador, né, ou de gestor, eu raciocinei com as duas na hora. Na minha meia cabeça de pastor, eu falei, glória a Deus, mais um missionário, mais alguém que vai causar impacto no mundo e assim por diante. Mas na minha meia cabeça de administrador, eu fiz conta. Eu falei, bom, o Thiago está com 14 anos, ele precisa mais 3 para acabar o ensino médio, ele precisa de pelo menos mais uns 2 anos, se ele for bem aplicado, fazendo cursinho para entrar na faculdade de medicina, que não é fácil. Ele precisa de mais 5 anos de medicina, mais 3 de especialização, mais 3 anos depois de preparação e estágios, né, na área médica, mais um ano de pronto-socorro. Bom, deu 18 anos isso tudo. E aí eu comecei a imaginar, é um projeto muito difícil de acontecer. E eu compartilhei isso com ele. Eu falei, Tiago, você tem ideia de que o que nós estamos falando aqui é um projeto que tem duração pelo menos de 18 anos para você chegar no estágio de ser médico para depois pensar em ser missionário? O Tiago me disse, sim, tá bom, sem problema. Eu estou disposto a fazer isso e eu só preciso da ajuda de pessoas como você e outros que possam continuar me discipulando, mentoreando, acompanhando, etc. Bom, gente, nessa hora, eu confesso que eu tive vontade de entrar debaixo da mesa de tanta vergonha. Porque naquela altura, eu tinha ainda menos de 40 anos de idade, eu achava que eu pensava a longo prazo. O meu longo prazo ficou desse tamanho, assim. Porque eu falei assim, eu nunca pensei num projeto de 18 anos como pastor de igreja ou como estrategista. Eu penso, como todos os pastores, né, no que eu vou fazer a semana que vem, o mês que vem, no máximo o calendário desse ano. Mas eu comecei a observar que ali tinha uma grande oportunidade de tornar longevo aquilo que eu fazia, de dar longevidade ao ministério que Deus tinha me dado e aquilo que eu estava plantando. Então, começamos. Eu ainda fiquei lá naquela igreja, naquele lugar em Vitória, por uns 2 ou 3 anos. Eu fui acompanhando e conversando com o Tiago.
Durante esse tempo, ele aprofundou ainda mais o processo de discipulado na vida dele. E depois eu voltei para São Paulo com a nossa família para nos juntarmos à CEPAL e sermos missionários da CEPAL. E outras pessoas continuaram acompanhando, deixei outras pessoas acompanhando. E de vez em quando o Tiago me escrevia: Josué, acabei o ensino médio. Josué, entrei na faculdade. Josué, conheci agora a garota que eu acho que vai ser minha esposa. Josué, acabei a faculdade de medicina. Comecei a residência. Depois terminei a residência. Comecei o estágio. Terminei o estágio. Comecei o pronto-socorro. Terminei o pronto-socorro. E há mais ou menos, talvez uns 8 ou 9 anos atrás, eu estava em Vitória e liguei para o Tiago, sentamos para tomar um café e ele me perguntou: você lembra da nossa conversa de 18 anos atrás? Eu disse: como que eu poderia esquecer? E aí ele me disse: então, estou pronto, acabei aquela fase. Novamente me deu vontade de entrar debaixo da mesa de tanta vergonha, porque num primeiro momento a gente imagina que não vai dar certo um projeto tão longo. Mas depois de tantos anos, deu certo. E agora a gente precisava ir para a próxima etapa. Eu fiz algumas sugestões para ele, agora a esposa dele, sobre lugares que eles poderiam ir para ser missionários. E eles não queriam lugar fácil, eles queriam lugares desafiadores, lugares onde não tivessem médicos e lugares onde não tivessem pessoas para fazer discípulos de Jesus. Bom, depois de várias sugestões, eu dei uma sugestão na Ásia, de um país fechado. No primeiro momento eles assustaram, mas depois eles foram para lá, conheceram esse país, decidiram depois de alguns meses que realmente iriam para lá. E mais ou menos há uns 6 ou 7 anos atrás, eu estava no aeroporto em São Paulo me despedindo deles e eles estavam partindo para esse país onde eles estão ao longo desses últimos anos. Bom, dá para você imaginar que somando tudo isso, além dos 18 anos, depois teve mais alguns anos de preparação, de visto, de tudo isso, uma primeira ida, um retorno e depois uma ida definitiva, e ao todo foram talvez mais ou menos uns 25 anos. Dá para você imaginar um projeto de 25 anos, mas que vai tornar o seu ministério com longevidade de 50 ou 100 anos? Por quê? Porque agora eu tenho 63 anos, mas o Tiago tem menos de 40. Então ele tem muito mais tempo para dedicar e vai levantar e fazer novos discípulos de uma maneira completamente nova, que eu não pude fazer, e vai multiplicar o ministério dele, o meu e de tantos outros que tiveram envolvidos ao longo dos anos. Percebe que no decorrer desses 25 anos foi um tempo de preparação para que eles pudessem ter um impacto de longo prazo que jamais daria para planejar todos os detalhes disso? Bom, essa história me fez então aprender e pensar sobre como é que Deus pensa no longo prazo, como é que Deus quer tornar o nosso ministério um ministério estratégico de longo prazo. Não é simplesmente fazendo coisas do dia a dia. As coisas do dia a dia são importantes. Você tem que pregar toda semana, você tem que administrar, você tem que atender as pessoas, aconselhar, visitar e fazer uma série de outras coisas que o pastor faz. Mas que coisas você está fazendo no seu ministério que tornam ele algo estratégico e de longo prazo? Que vão continuar mesmo depois que você não estiver mais no lugar onde você está hoje. Quando eu tive esse contato com o Tiago, esse adolescente, nós convivemos ao todo, talvez por uns 3 ou 4 anos, assim, de forma mais intensiva. Mas ao longo dos últimos 25 anos, mesmo eu não estando ali, aquelas sementes, aquelas marcas que ficaram, continuaram frutificando, continuaram se multiplicando. Eu aprendi então que quando a gente quer um ministério estratégico e de longo prazo, que faz com que discipulado e liderança trabalhem juntos para que a longevidade da vida do líder continue, a gente precisa pensar de forma estratégica em algumas coisas. Primeiro, como é que eu transformo, eu não, o Espírito Santo, mas como é que o Espírito Santo me usa, e eu penso estrategicamente para isso, para transformar membros em discípulos.
Eu percebo que, ao longo do tempo, as igrejas vão criando e inventando uma porção de coisas que são boas, todas elas são boas. Então, a gente teve uma época em que as igrejas talvez focassem mais no ensino, mais em evangelismo, ou mais em música, ou mais em voluntariado. Mas quando eu olho ao longo dos últimos, sei lá, 30, 40 anos e analiso isso, eu percebo que são fases. A gente enfatiza mais é, uma coisa por uma determinada época ou outra época, mas ao longo do tempo, essas coisas não têm continuidade. Elas são boas, elas servem àquele momento, elas são usadas por Deus naquele momento, mas elas não geram essa continuidade, essa longevidade. Quando eu falo em transformar membros em discípulos, eu estou falando em algo que tem longevidade. Por quê? Porque você pode ter, e eu fiz parte de igrejas assim, onde a gente tinha 500, 800 pessoas, por exemplo, envolvidas em música na igreja. Mas 800 músicos não são 800 discípulos. Agora, 800 discípulos podem se tornar 800 músicos. Ou você tem 200 pessoas envolvidas no evangelismo, por exemplo, ou em projetos sociais. Mas 200 pessoas envolvidas em projetos sociais não são necessariamente 200 discípulos. Mas 200 discípulos são pessoas que vão se envolver com projetos sociais e outras coisas. Hoje, por exemplo, existe muitas igrejas envolvidas com voluntariado. E se você tem 500 voluntários na igreja, eu sempre falo isso, 500 voluntários não são necessariamente 500 discípulos, mas 500 discípulos são 500 voluntários. Então perceba que o objetivo maior para tornar o seu ministério com longevidade é transformar membros em discípulos, transformar novos crentes ou pessoas que se converteram em multiplicadores, em pessoas que vão gerar novos discípulos, transformar crianças em discípulos que vão receber o bastão para dar continuidade àquilo que seus pais passaram para eles. E quando eu comecei a perceber isso, a partir dessa pequena história que eu contei, teve dezenas de outras histórias, eu comecei a perceber que a coisa mais importante que eu poderia fazer para tornar o meu ministério com longevidade era fazer essa conexão entre liderança e discipulado. Como é que, por meio da liderança que eu exerço, seja ela pastoral, presbítero, diácono, líder de ministério, como é que eu faço discípulos por meio disso? Como é que eu olho para as pessoas que eu lidero e penso assim, como eu crio aqui um processo de discipulado que mesmo daqui um ano, 2 anos ou 5 anos, quando eu não estiver exercendo essa função, essas pessoas vão continuar fazendo discípulos onde quer que elas estejam. O Tiago e a esposa dele hoje estão num país fechado da Ásia, fazendo discípulos, exercendo a medicina, fazendo diferença na vida de muita gente, criando impacto. E eu me lembro que o dia que eu fui falar na despedida do Tiago na igreja para ir para esse país, foi impressionante, porque enquanto ele passou esses 18 anos estudando, se preparando e recebendo as ferramentas para poder exercer o ministério futuro, ele fez discípulos. E foi impressionante que quando eu recebi a palavra para falar, eu falei, gente, acho que eu não tenho mais nada para falar. Porque antes de mim, passaram pelo palco ali, talvez uns 50 ou 70 jovens e adolescentes que ao longo daqueles anos tinham sido influenciados por ele e pela esposa. Quando a pessoa recebe e interioriza a perspectiva bíblica do discipulado, da missão, automaticamente ele se torna, mesmo sem ter um cargo, um líder discipulador. Alguém que vai gerar novos discípulos onde ele estiver, enquanto ele está se preparando, quando ele vai, no meio do caminho, em qualquer circunstância. Depois que o Tiago foi para a Ásia, um dia eu estava em Vitória e uma pessoa me deu carona. Essa pessoa trabalha num hospital. E eu falei assim, talvez você tenha conhecido o Tiago. Ele falou, Tiago, sim. Ele fez uma tremenda diferença enquanto ele atuou naquele hospital como um médico residente. Perceba que quando a gente quer estender o impacto do nosso ministério, se a gente fizer essa conexão entre discipulado e liderança,
você vai colocar na sua liderança muitas sementes que vão se transformar em florestas. O poder de uma semente é essa, não é simplesmente se transformar numa árvore, mas o poder de uma semente é se transformar numa floresta. E eu aprendi que, ao longo do tempo, se você é um pastor numa igreja local, se você é parte da equipe pastoral, se você é líder numa igreja, invista especialmente nessas três fontes, eu chamo três fontes de água. Transformar membros em discípulos, porque muitos da nossa geração não foram discipulados, transformar novos crentes em discípulos multiplicadores desde o início e transformar crianças em discípulos que vão receber o bastão e que vão dar longevidade ao seu ministério. Então, multiplique o seu ministério, estenda o seu ministério, dê longevidade ao seu ministério e faça com que, mesmo quando você não estiver mais nesse cargo, nessa função, nesse local, as pessoas continuem fazendo aquela semente que você plantou no coração delas, que é serem discípulos de Jesus, fazerem discípulos de Jesus, e por meio disso, mesmo não estando lá, você vai continuar liderando e o impacto da sua liderança vai ser muito longo e, além disso, vai ser eterno. Então, espero ouvir falar daquilo que você vai fazer e quero sugerir para você que, se você quer se aprofundar mais nisso, tem esse livro chamado Discipulado que Transforma, que conta um pouco dessas histórias e do impacto na vida das pessoas e que tem também princípios bem práticos para você utilizar na sua vida, no seu ministério e na sua igreja. Grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo episódio.